Amém, meus irmãos. Vamos pensar um pouco sobre a palavra do Senhor. Nossa reflexão de hoje tem por tema Marcas do Verdadeiro Amor, primeira parte, né? Porque nós veremos aí esse tema, veremos essa mensagem em mais de uma parte, pois é uma mensagem expositiva. Para isso nós precisamos de um bom tempo, tá? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, para nós lermos esse texto, para nós iniciarmos a leitura desse texto hoje e depois nós caminharmos um pouco sobre esse tema, caminharmos um pouco sobre esse texto, sobre esse tema que é um tema tão menosprezado, um tema tão desconfigurado, essa talvez seja a palavra mais apropriada, que é amor, né? Amor. Hoje em dia o mundo ele desconfigurou o significado de amor de uma forma que as pessoas elas tentam até escravizar Deus pelo fato de Deus nos amar. Elas tentam cobrar de Deus provas do seu amor para conosco. E muitas das vezes elas pensam que Deus pode amá-las hoje e amanhã não amá-las mais. Que Deus pode amar mais hoje do que ontem, que Deus pode amar menos amanhã do que hoje. E por incrível que pareça, essas incoerências elas acontecem no meio cristão. Essas incoerências acontecem às vezes no meio da igreja. A desconfiguração do significado de amor, a desconfiguração do termo real, amor, ela começa a partir daqueles que deveriam ser os anunciadores desse amor. Ela parte daqueles que deveriam ser o porta-voz deste amor em pessoa, deste amor personificado que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então hoje, a partir de hoje, nós vamos pensar um pouco, vamos caminhar um pouco por onde Paulo queria que os coríntios caminhassem. Vamos começar a pensar um pouco por onde Paulo queria que os coríntios caminhassem, porque quando Paulo escreve a carta aos coríntios, ele escreve a carta a uma comunidade que era cheia da manifestação do Espírito Santo, uma comunidade que nós podemos dizer cheia de dons do Espírito Santo, mas uma comunidade que perdeu a noção do que de fato é o amor. E quando essa comunidade, ou quando qualquer outra comunidade, não importa qual seja, perde a noção do que de fato é o amor, começa a surgir egoísmo, começa a surgir egocentrismo, começa a surgir desavenças e assim separações e grandes separações. Muitas das separações, na maioria das vezes, quando você vai atrás, eu não estou falando só separação conjugal não, às vezes separação de uma sociedade, às vezes separação familiar entre pais, filhos, irmãos. Na maioria das vezes, quando você chega ao cerne da questão, você vai perceber que houve uma desconfiguração do que é amor. Porque é isso que Paulo vai começar falando. Paulo vai começar nos dizendo que onde falta o amor, falta o sucesso. Onde falta o amor, habita a desmoronação. Onde falta o amor, habita a degradação. Mas vamos ler aqui o texto, nosso texto hoje, que diz o seguinte, capítulo 13, versículo 4. Tá? Então, acompanhe comigo a leitura do versículo 4. Diz o seguinte: o amor é paciente, em algumas versões você pode ver como sofredor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Eu vou ler mais uma vez para você. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Amém? Vamos orar nesse instante? Só que nós vamos orar diferente. O pastor vai orar e você vai repetir, para nós orarmos juntos, para que Deus possa abençoar a nossa reflexão dessa noite. Então o pastor ora, você que está aqui com a gente, você que nos acompanha pela internet, repete também a oração, para que todos nós possamos a uma só voz falar com o nosso Deus nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos para nós falarmos rapidinho com o nosso Deus. Querido e amado Deus, vim aqui hoje
para te louvar. Estou aqui hoje, disposto a te louvar. O que eu fizer hoje, quero que seja para a honra e glória do teu nome. Ouvi a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Transforma o meu entendimento. Edifica a minha vida. Me abençoa com a tua palavra, que é o poder de Deus para transformar a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Paulo, ele chega a esse versículo no meio de um contexto que já se inicia desde o início do capítulo 12, porque Paulo ele começa a falar no início da sua carta sobre algumas questões, ele faz ali a introdução, ele faz ali uma apresentação, ele trata de alguns assuntos importantes, mas a partir do capítulo 12 ele vai tratar sobre dons. E aí ele trata sobre dons espirituais no capítulo 12, 13 e 14. Se você perceber, esses 3 capítulos eles são dedicados a isso, a questão dos dons espirituais. Mas os dons espirituais, eles são uma bênção na igreja. A manifestação do Espírito na sua vida é uma bênção na igreja. E aí eu digo para qualquer um de vocês, se vocês se deixarem levar pelo Espírito Santo, vocês serão uma bênção para o reino de Deus. Vocês serão uma bênção para a construção do reino de Deus, porque é com vocês que o Senhor conta. É com você, minha irmã, que o Senhor conta. É com você, meu irmão, que o Senhor conta, para que esse reino de Deus cresça. Mas Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas incapacidades. E Ele lhe preenche com o Espírito Santo para que você seja essa bênção, para que você seja útil para o reino de Deus. Em certo momento, Paulo vai falar sobre isso, que os dons espirituais eles são para a edificação da igreja, Mas esses dons que são para servir a igreja, esses talentos que você tem que são para servir a igreja, que são para servir o povo de Deus, eles precisam ser feitos em amor. Eles precisam ser feitos com amor. E a comunidade de Coríntios, como eu falei anteriormente, ela estava criando uma grande confusão por causa disso, porque o orgulho estava crescendo no coração de muita gente no lugar do amor. O orgulho estava crescendo muito no lugar do amor. A soberba ela estava crescendo no lugar da humildade. E nós não podemos deixar isso acontecer de maneira nenhuma. E aí Paulo ele vai falar sobre essa questão dos dons. Ele começa a falar sobre os dons, no capítulo 12, ele vai discorrer aí sobre alguns pontos importantes, ele vai falar sobre a diversidade, sobre toda essa questão do uso, e no capítulo 13 ele vai chegar no versículo 1, quando no versículo 1 ele vai usar o primeiro, o segundo e o terceiro para falar de coisas acima do esperado. Muitas das vezes nós lemos esse texto e nós pensamos que estas coisas das quais ele vai falar aqui, isso pode acontecer. Não, não pode. Se você perceber, tanto no versículo 1, quanto no versículo 2, quanto no terceiro versículo, ele começa com a palavra dizendo ainda. Se eu chegasse aí, mesmo que eu fizesse isso, se eu chegasse a esse nível. Então, os coríntios eles estavam criando ali níveis de espiritualidade. Eles estavam criando ali patamares, posições, né? Eu oro mais do que o irmão, eu sou melhor do que o irmão. Eu tenho um entendimento da palavra melhor do que a irmã, então eu sou melhor do que a irmã. Então, estava se criando isso na comunidade de Coríntios. E às vezes acontece isso na igreja. Não é daqui, certo? Não é daqui, mas eu conheci um rapaz que ele andava na igreja, ele conhecia um pouco da palavra, ele conhecia um pouco da verdade, tá? E na nossa igreja tinha um irmão, que esse irmão ele não sabia ler, mas ele era um cara que perguntava. Ele era um cara que ele estava em tudo que era programação. Ele ouvia a palavra, ele orava, aquilo que
causava incômodo, aquilo que o incomodava, ele perguntava, ele ia atrás, ele queria saber, ele se interessava. Para você ter uma ideia, até hoje, vai fazer 6 anos que nós saímos desse lugar, até hoje ele ainda liga para mim. Ele ainda liga para mim, ainda manda mensagem para mim, e ele diz assim, ó, pastor, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse isso, mas eu aprendi que não é assim. Eu queria saber qual é a sua opinião. Aí muitas das vezes eu digo para ele, primeiro me diga qual é a sua opinião. E ele fala, muitas das vezes, como alguém que tem propriedade. Ele fala, você conversa sobre determinados assuntos com ele, e você acha que ele leu a Bíblia toda. Você acha que ele estudou alguns livros, mas não, ele era inteiras. De pessoas que se acham mais importante do que as outras, às vezes por causa de uma cifra a mais na conta bancária, às vezes por causa de uma facilidade de locomoção, às vezes por causa de uma marquinha na roupa, às vezes por bobagem, porque se acham mais do que as outras. Ele está falando, não importa, vai subindo aí os degraus, pensa aí aonde você pode chegar. Então, daí você tira que o versículo 1, ele também está extrapolando, né? Então, falar língua de anjos não é coisa de ser humano. Ele está falando que se eu falasse. Então, e ter todo o conhecimento também não é coisa do ser humano. Conhecer todas as coisas, ter a capacidade de fazer esses grandes milagres, não é coisa do ser humano. Ele está falando que se eu conseguisse fazer isso e eu não tivesse amor, nada disso serviria. Nada disso serviria. E ele ainda vai para o versículo 3. No versículo 3 ele vai dizer assim, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Onde é que Paulo tem fortuna? Está vendo como tudo que ele está falando é coisa que ele está pensando que se ele chegasse lá naquele nível? Paulo não tinha dinheiro, Paulo não tinha. Onde era que ele tinha fortuna? Mas ele está dizendo aqui, mesmo que eu fosse rico mesmo, bem ricão, e eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, certo? E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, né? Mesmo que eu me sacrificasse por você, mesmo que eu fosse queimado na fogueira, se eu fosse queimado para mostrar que eu sou crente, se eu enfrentasse as perseguições para mostrar que eu sou forte, de nada disso serviria, se não tivesse amor. Então, quais sacrifícios você faz? Quais são as razões desse sacrifício? Olha que coisa interessante. Paulo está falando, mesmo que eu me sacrificasse na fogueira, se o motivo que me levou à fogueira não fosse o amor, eu estaria morrendo em vão. Por que você vem para a igreja? O que te traz para a igreja? Qual é o motivo que te traz à igreja? Tem amor nessa história? Tem amor. Porque tudo que nós fizermos na vida, se não tiver amor, de nada serve. De nada serve. De nada vai servir. Tá? Ah, pastor, então quer dizer que eu estou perdendo meu tempo e vou me embora? Não. Você só precisa alinhar-se. Você só precisa ajustar. Você só precisa modificar as suas intenções. Lembra do que nós oramos? Jesus transforma os meus pensamentos. Você só precisa permitir-se ser transformado por Deus. Quando nós identificamos o erro na nossa vida, nós às vezes nos sentimos o pior dos piores. Paulo também se sentia dessa forma, né? Lembra quando Paulo fala, tem uma hora que Paulo fala assim, não sei o que, sobre os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Paulo se sentia o pior dos pecadores. Talvez você, um dia, em um momento ou outro, você também se sinta dessa forma. Isso não quer dizer que você está perdido. Isso não quer dizer que você está condenado. O que condena você é a sua negação em não viver com Cristo Jesus. É Cristo dizer assim, eis aqui a vida. Eis aqui a vida e a morte. Você é livre para agora escolher. Se você escolher vida, não quer dizer que a partir de hoje você vai ser santinho, que você nunca mais vai errar, que você vai fazer tudo certo, não. Só quer dizer que você vai caminhar com Cristo até a eternidade ao lado dele. Até a eternidade ao lado dele. Então isso é o que de fato nos condena. Então ele usa essas 3 possibilidades para mostrar aos coríntios. Coríntios, povo, meus irmãos, vocês estão aí dizendo que um fala mais profecia do que o outro? Vocês estão aí dizendo que um cura mais do que o outro? Vocês estão dizendo aí que um tem mais inteligência do que o outro? Vocês estão dizendo aí que um sabe mais do que o outro? Que um se veste melhor do que o outro? Que um tem mais dinheiro do que o outro? Junta tudo isso aí que vocês têm. Se não tiver amor, nada disso presta.
nada disso serve. Nada disso agrada ao Senhor se não tiver amor. Mas o interessante é que nós ficamos pensando, tá bom, eu entendi, pastor, mas que amor é esse? Ele vem falando de amor desde o começo. Ele vem falando de um amor que é significante. Ele vem falando de um amor que é maior do que todo o conhecimento, do que toda a fé. Ele vem falando de um amor que, se eu tiver esse amor, eu vou agradar a Deus. Ele vem falando de um amor que é um amor verdadeiro, um amor forte, um amor grandioso, um amor grande. É justamente pensando nessa questão que nós começamos a pensar hoje a respeito de algumas características desse verdadeiro amor, de algumas atribuições para esse verdadeiro amor, para que você entenda a partir de então, para que você compreenda, para que você aprimore a sua compreensão a respeito do que é esse amor. A respeito de que amor é esse que a Bíblia fala. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que amor foi esse? Que amor é esse? Quando a Bíblia fala para nós amarmos os nossos inimigos, quando a Bíblia fala para nós amarmos os nossos familiares, que amor é esse? De que amor a Bíblia está falando? É desse amor aqui que Paulo está dizendo. É sobre esse amor que Paulo está falando. No começo, Paulo começa dizendo, vou juntar logo tudo que vocês têm aí. E mesmo que vocês ultrapassassem isso aí, mesmo que eu ultrapassasse vocês, nada de ser vai servir sem esse amor. Agora eu vou dizer para vocês o que é esse amor. Agora vamos falar sobre esse amor. Vocês já viram que isso aí não serve de nada, né? Vocês já viram que não é roupa de marca. Vocês já viram que não é inteligência. Vocês já viram que não é diploma. Vocês já viram que não é saber ler ou não saber ler. Vocês já viram que não é sobre morar em uma casa boa. Vocês já viram que não é sobre ter carro. Não é sobre isso, é sobre o amor. Então vamos falar sobre esse amor nesse instante. E aí Paulo, a partir do versículo 4, ele começa a falar deste amor. Desse amor. E eu acho interessante que essa palavra, traduzida do grego, ela traz esses dois significados. Quando ele começa dizendo o amor é benigno, né? O amor benigno não, o amor é paciente. E aí em algumas versões o amor é sofredor. Porque a palavra, ela é traduzida dessas duas formas, porque a palavra do grego, ela quer dizer o amor te faz sofrer com paciência. E o que é sofrer com paciência? É suportar. É suportar. É você conseguir viver com. É você conseguir viver com até determinado momento. Então, o amor que Paulo está falando, o amor de Deus, o amor que nós devemos ter, precisa ser um amor paciente. Você precisa ter paciência com as falhas dos outros. Você precisa ter paciência com as falhas dos seus irmãos. Você precisa ter paciência com a personalidade dos seus entes queridos. O amor, ele é paciente. E o amor, meus irmãos, muitas das vezes, olha como o mundo distorce o que de fato é o amor. Porque o que é amar hoje? Amar hoje é sentir prazer. Amar hoje é sentir prazer. Amar hoje é se agradar. Você me dá um presente, eu te amo. Você não lembra do meu aniversário, eu não te amo. É simples assim, não é? No mundo, hoje em dia, não é assim no mundo, né? Tanto é que as pessoas usam um termo, eu estava até conversando com as meninas um dia desse, agora as meninas mesmo, né, com adolescentes, e eu estava dizendo, vocês não sabem o que é ódio. Porque às vezes, eu me lembro até o contexto a gente estava falando sobre professores, e aí uma das meninas disse assim, eu odeio o meu professor. Você não sabe o que é ódio. Você não sabe. Talvez você esteja chateado porque o seu professor falou alguma coisa, porque ele disse alguma coisa, porque ele fez alguma coisa que te chateou. E aí, porque ele não te deu prazer, você já não ama mais. Olha que coisa interessante. O amor está ligado a isso. O amor está ligado ao prazer. O amor hoje ele é hedonista, tá? Então, enquanto vocês me obedecem, eu amo vocês. Enquanto vocês me servem, eu amo vocês. Enquanto vocês me escutam, eu amo vocês. Se vocês me derem as costas, eu não amo mais vocês. Mas Deus, ele nos ensinou que ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou que ele nos amou quando nós estávamos atolados, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, ele te amou
quando você estava de costas para Ele, você não estava nem aí para Deus e Deus estava te amando. Quantas vezes, olha para trás, para a tua história, quantas vezes Ele não pôs comida na tua casa, quantas vezes Ele não te livrou de acidentes, quantas vezes Ele não abençoou a sua vida e você não estava nem aí para Deus. Isso tudo era demonstração do amor de Deus, isso tudo era manifestação do amor de Deus, enquanto você não estava nem aí para Ele. Nem aí para Ele. Então o amor não está ligado a sentir prazer, certo? O amor que Paulo está falando. E esse é o amor que eu e você precisamos exercitar. Esse é o amor que Deus espera de nós. Porque Deus diz, juntando tudo que você tem, se você não amar desse jeito, tudo que você tem não me serve. Não me serve. Paulo foi bem duro. Essa palavra parece uma palavra muito bonita. Às vezes as pessoas usam para falar de amor, de paixão, mas isso aqui é uma palavra dura. É uma exortação. Se você ouvir dessa forma, você vai dizer assim, poxa vida, que Paulo aqui pegou pesado. E ele pegou pesado mesmo porque os coríntios precisavam ouvir. E a igreja hoje, os irmãos hoje, muitos dos irmãos hoje também precisam ouvir isso aqui. Porque nós às vezes precisamos ouvir essas exortações do Senhor. Talvez quando você viu no início que o tema seria amor, vamos ver o quanto Deus... Não, Deus não está falando aqui do quanto Ele te ama, não. Ele está dizendo como Ele quer que você ame. Como Ele quer que você ame. Então, o amor, ele é paciente, o amor, ele é sofredor, e o amor, ele é benigno. Essa é a segunda característica, ele é benigno. O amor, ele é bondoso. O amor, ele faz você se esvaziar para preencher o outro. O amor, ele faz você esquecer de você pensando no outro. O amor, ele faz você dizer não para você, para dizer sim ao outro. O amor, ele faz você se entregar por causa do outro. O amor, ele faz você dedicar a sua vida ao outro. Ao outro. Esse é o amor que Deus espera que você ame. É com este amor que Deus espera que você viva, que você exercite os dons. Então Deus ele te deu o dom para fazer parte do ministério feminino, Ele está te colocando no ministério de música, Ele está te colocando no ministério masculino, Ele está te colocando no amor em ação, Ele está te colocando em qual ministério na tua igreja? Se você não amar desse jeito, você não vai agradar a Deus. Deus ele não vai se agradar de você, porque Ele é específico. Ele é específico, tanto é que Ele dedica um capítulo todo a detalhar como Ele quer que você ame. Por isso que nós não podemos ver isso de uma vez só. Por isso que nós não veremos isso em um encontro só. Mas continuando no versículo 4, ele diz que esse amor ele é bondoso. O amor ele é benigno, ele é bom, ele faz você fazer coisas boas e às vezes coisas inesperadas. O amor, ele faz você... Ele tem até um teólogo que ele fala que o amor de Deus se transforma em mãe. Certo? Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele fala que o amor de Deus transforma você em mãe. Porque se a mãe estiver comendo, se a mãe estiver com aquela coxinha de frango na mão, e o filho pedir, ela vai dar a coxinha de frango. E ela vai ver o filho comendo a coxinha de frango, é capaz dela até mastigar, só em olhar. Ela fica mastigando vendo o filho mastigar. Mas ela fica feliz porque o filho está comendo. Porque ela tira dela. E o pai também faz isso, certo? Só que com a mãe é num grau assim, inexplicável, né? Porque só... É o que as mães dizem pra gente, né? As mães dizem, só entende o que é mãe quem de fato é mãe. Elas dizem isso para os homens e elas dizem para as mulheres, você só vai entender o que é mãe quando você for mãe. Quando você for mãe. Porque de fato, a mãe ela tem algo inexplicável, é uma manifestação sobrenatural de Deus que transforma ela em mãe. E esse teólogo ele diz que quando você ama do jeito que Deus deseja, você se torna mãe. Porque você vai abdicar do seu tempo, você vai abdicar do seu cansaço, você vai procurar força onde você não tem. Procurar força onde você não tem. Imagina uma mãe passeando com uma criança. O pai anda com a criança nos braços, logo sua criança nos braços. Então a mãe ela abdica, ela busca força onde não tem. Ela abdica do seu conforto, ela abdica de muitas coisas por causa daquela criança. Assim nós devemos amar uns aos outros. Esquecer você para pensar no outro. Esquecer as suas necessidades,
pensando nas necessidades dos outros. É claro que você não vai deixar de comer para alimentar o outro, porque aí você vai se enfraquecer, você não vai ter força nem para você e nem para o outro. Mas dividir, certo? Compartilhar. Isso é importante demais. A gente aqui não está falando, eu não estou falando aqui só de dinheiro. Eu não estou falando aqui só de alimento físico. Eu estou falando aqui de amor, da palavra de Deus, da verdade que você tem. Às vezes você aprende uma coisa na igreja, às vezes você aprende uma coisa com a Bíblia, às vezes você aprende uma coisa no devocional, que tem alguém pertinho de você que precisa daquilo ali. E você sabe que ela precisa disso. E sabe o que às vezes os irmãos dizem? Eles dizem assim, se ela tivesse ido para a igreja, ela teria ouvido isso. Ela precisava ter ido para a igreja domingo. Ela precisava estar na igreja domingo para ouvir o que eu ouvi. Se você sabe que ela precisa, compartilha, divide, né? Entrega, anuncia. Olha, eu estava no culto domingo e eu ouvi uma palavra, eu me lembrei de você. Deixa eu dizer para você que palavra foi essa. Compartilha. Então você vai tirar de você para doar para ela. E o interessante é que a verdade de Deus, quando você doa para alguém, não lhe falta. Você só multiplica. O amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. E aí, ele vai usar agora três palavras para mostrar o que o amor não é. Porque ele está sendo bem didático, né? Ele disse que o amor é. O amor, ele é paciente. O amor, ele sofre com paciência. O amor, ele leva você a sofrer. Você sofre por amor. E o amor faz de você uma pessoa benigna. Mas o amor, ele não é algumas coisas. O que o amor não é? Primeiro, ele não é invejoso. O amor, ele faz você ficar feliz com o sucesso alheio. Mesmo que você não tenha sucesso algum. O amor, ele faz você ficar feliz com a felicidade do outro. Com a felicidade do outro. Ah, a mulher velha nojenta, sabe pelo que eu estou passando e fica aí, ó, se amostrando, né? Ela está feliz, fique feliz por ela, certo? Fique feliz pela felicidade dela. O amor, ele faz um irmão ficar feliz pela felicidade do outro. Felicidade do outro. Muitas das vezes, quando você está passando por alguma dificuldade, certo? Muitas das vezes, quando você está passando por alguma dificuldade, alguém liga para você. Ó, meu irmão, estou orando por você. Soube que você está doente, né? Estou orando por você, conte comigo, estamos juntos, tá? Então, estamos de mãos dadas aqui. E aí, na semana que vem, você sabe que essa pessoa ela foi premiada, que ela foi presenteada. E aí você não liga para ela dizendo assim, meu irmão, estou feliz pela bênção que você recebeu. Parabéns pela bênção na sua vida. Olha, você não sabe como eu fiquei feliz em saber que você foi abençoado dessa forma. Você não sabe como eu fiquei feliz em receber essa notícia. Foi você que me falou, não, mas eu fiquei muito feliz. Eu estou ligando para você para mostrar que eu estou feliz com a sua felicidade. Às vezes nós não fazemos isso. Nós não nos encantamos com o encanto alheio. Nós não nos felicitamos com a felicidade do outro. Certo? Irmãos, isso é princípio de inveja. Pode não parecer, mas isso é princípio de inveja. Porque a Bíblia pede para nós chorarmos com os que choram. E sorrirmos com aquele que sorri. Compartilhar as necessidades, mas também comemorar junto as vitórias. Nada de inveja. O amor, ele não é invejoso. O amor, ele não faz você olhar para um irmão que fala melhor da Bíblia do que você e ficar meio assim, não vou falar com ele, não vou conversar, não vou, mas é porque aquele irmão, eu acho que aquele irmão é muito besta, ou alguma coisa parecida. Não, o amor, ele não faz você olhar para as pessoas em níveis diferentes, independente de qual seja a circunstância. Não, o amor, ele faz você olhar como igual. Nós somos iguais, por isso nós nos chamamos de irmãos. Irmãos estão todos no mesmo nível. Certo? Porque senão eu chamaria você de tio, ou eu chamaria você de avó, ou então eu chamaria você de tio, avô, alguma coisa assim, se tivessem esses níveis na igreja. Mas na igreja não tem isso, na igreja são todos irmãos. Todo mundo no mesmo nível, todo mundo da mesma altura, todo mundo caminhando para o mesmo canto, todo mundo sendo abençoado pelo mesmo Espírito, todo mundo aprendendo do mesmo Deus, todo mundo ouvindo a mesma palavra, todos irmãos. Então não deveria haver uma observação para diferenças, e essas diferenças elas não deveriam incomodar o coração
daquele que ama de verdade. Outra coisa é que o amor, ele não é maldoso. O amor, ele não trata com leviandade, certo? O amor, ele não é maldoso. Você não pode, certo? Se você ama como Deus amou, e aí Deus, e a quem eu devo amar? A todos, a todas as criaturas, a todos os seres vivos, a toda a natureza, principalmente a todos os outros seres humanos. Se você amar como Deus ama, se você procurar exercitar o amor que Deus quer que você exercite, no seu coração não há espaço para pensamentos maldosos contra outras pessoas. Não há espaço para planejamentos maldosos contra outras pessoas. E eu não estou falando aqui de você ter vontade de matar, não. Nós sabemos que nós devemos conversar uns com os outros, que nós devemos compartilhar, que nós devemos comungar, que nós devemos viver em união. Aí tem um irmãozinho na igreja, e aí eu já ouvi isso. Tem um irmãozinho na igreja que diz assim: pastor, aquela irmã, ela não fala comigo. Eu não sei porquê, mas eu também não falo com ela, não. Ela não fala comigo, eu não falo com ela. Não é assim. Não é assim. Você não pode planejar um revide. Você não. Isso é um pensamento maldoso. Ah, pastor, eu não sabia que isso é um pensamento maldoso. É, porque Deus diz que você deve amá-la. E aí, porque ela não fala com você, você não vai falar com ela? Que história é essa? Então, não pode haver lugar no nosso coração para isso. Se você amar como Deus deseja que você ama, não pode haver lugar no seu coração para isso. Não pode haver ações levianas, ações maldosas, ou ações irresponsáveis, ou ações impensadas no seu coração, de maneira nenhuma. E por último, ele fala que o amor não se ensoberbece. Você não é melhor do que ninguém. Você não tem que se humilhar, andar se arrastando no chão. Ah, porque eu sou o pior. Ah, porque eu sou um coitadinho. Ah, isso não é humilhação, o nome disso é orgulho. Você sabia disso? Quando alguém fica se apresentando como um coitado, quando alguém fica, mas é porque eu sofro, mas é isso, o nome disso não é humilhação, o nome disso é orgulho. Porque você se joga no chão. O que a criança faz quando ela quer chamar a atenção? Ela se joga no chão. Ela se bate no chão. Às vezes ela até se fere para chamar a atenção. É o que essa criança grandona está fazendo, certo? Ela se faz de coitado. Mas é porque eu isso, porque eu aquilo, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me vê e tal e tal. O nome disso é orgulho. Porque se você fosse humilde, você se veria como igual. Porque esse é o humilde. O humilde, ele olha para mim, ele não se vê maior do que eu. Mas ele também não se vê menor do que eu. Ele se vê igual, certo? Humildade é isso. Humildade é você se colocar no mesmo nível que todos, porque todos são irmãos. Todos são membros de um só corpo. Todos fazem parte de uma só família. Todos estão caminhando em uma única direção. Todos viverão juntos em um único lugar, que é a morada celestial. Este é o amor. Este é o amor que Deus espera que você ame. É assim que Ele espera que você ame as pessoas. Se você não amar Deus dessa forma, se o seu amor não for paciente, se o seu amor não fazer às vezes você sofrer, mas sofrer com paciência, se o seu amor não está transformando você em uma pessoa boa dia após dia, se o seu amor está causando algum sentimento de indiferença com alguma pessoa, se o seu amor está levando você a ter pensamentos levianos, se o seu amor está fazendo com que você se ensoberbeça, tenha muito cuidado, porque se você juntar tudo o que você tem e você continuar dessa forma, você não vai agradar o Senhor. Você não vai agradar o Senhor. Isso era o que Paulo queria dizer aos coríntios. Nós precisamos entender o amor de verdade. Nós precisamos entender o amor de Deus, o amor real, para nós agradarmos o Senhor. Você vê que ele fez um paralelo entre o que não é real e o que é real, para assim nós agradarmos a Deus. Da mesma forma é na nossa vida, da mesma forma é a escolha que nós fazemos de andar com o Senhor. Você que está conosco aqui, você que nos acompanha pela internet, quantas vezes você não disse que ama a Deus? Mas como é que você ama a Deus? O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Deus te ama. Sabe o que é Deus te amar? É Deus abrir mão de tudo, inclusive do seu próprio filho, para que você tivesse a oportunidade de viver a eternidade com ele. Às vezes nós não abrimos mão
de um sentimento religioso. Às vezes nós não abrimos mão de uma cultura. Às vezes você não abre mão do medo. Às vezes você não abre mão da insegurança. Ou então você não abre mão de qualquer coisa para viver essa vida com Deus. Quando Deus diz para você, abra mão e viva comigo. Abra mão. Né? Quando a gente diz assim, entregue a sua vida ao Senhor, abra mão da sua vida, coloque a sua vida nas mãos do Senhor para viver ao lado dele, porque isso não quer dizer que Deus estava lá sentado, agora é você tem que entregar a sua vida. Não, ele tomou essa atitude, ele te amou primeiro. Nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele se entregou em primeiro lugar. Cristo abriu mão da vida dele antes de você abrir mão da sua. Cristo entregou a vida dele para esse plano, para esse projeto. Nesse projeto, Cristo colocou, a primeira pessoa que colocou a vida nesse projeto foi Cristo Jesus. Ele entregou a vida dele para que hoje você pudesse entregar a sua. Isso não é sacrifício para você, é parceria. Isso é o amor. Um amor parceiro, um amor que leva você a uma igualdade, a uma unidade com Cristo. É isso que Cristo espera de você. Quando Cristo estava orando por você, lá em João 17, ele diz assim, Deus, faça com que eles sejam um. E sendo eles um, eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Olha o que Cristo espera de você. Cristo, ele diz assim, Senhor, aqui somos nós, né? Todos nós aqui. Aí o homem estava aqui. Aí o homem pecou. Aí, nós já não somos mais um. Mas Pai, nosso plano aqui, a Santíssima Trindade conversando, né? Pai, nosso plano aqui é que todos nós sejamos um. O que precisa ser feito para que esse homem volte a ser um com a gente? Meu querido, alguém precisa se sacrificar. O homem precisa se sacrificar. O homem precisa morrer. O homem precisa perder a sua vida, entregar a sua vida por causa desse cidadão aí que está longe da gente por causa do pecado. E Jesus, por amor, e desse amor que nós estamos falando, por amor, ele disse assim, Pai, fica tranquilo, se precisa morrer, né? Se alguém precisa morrer pelo Daniel, eu estou aqui. Pai, fica tranquilo, se alguém precisa morrer pela Márcia, eu estou aqui. Pai, fica tranquilo, se alguém precisa morrer pelo Alan, se alguém precisa morrer pela Bia, se alguém precisa morrer pela Cassiane, se alguém precisa morrer pelo irmão Luiz, se alguém precisa morrer, eu estou aqui, porque eu amo. Eu entrego a minha vida nesse projeto, porque eu amo. Você já entregou a sua vida nesse projeto? Porque se você não entregou a sua vida nesse projeto, você não pode dizer que ama a Deus. Não pode. Porque quem ama, entrega a vida para esse projeto. É com esse amor, é dessa forma que Deus espera que você ame. Que você entregue a vida para o projeto de disseminar o evangelho. Que você entregue a sua vida para o projeto de ser o sacerdote da sua casa. Que você entregue a vida para o projeto de ser a auxiliadora desse sacerdote. Que você entregue a vida para o projeto de viver com Deus. Porque o primeiro que entregou essa vida foi Cristo Jesus. Ele entregou por amor. E Deus se entregou por amor. Deus amou você de tal forma. Olha que forma. Mesma forma que Paulo aqui. Paulo disse que para me falar do amor de verdade eu preciso ultrapassar o bom senso. Preciso ultrapassar os meus limites intelectuais. Então, a Bíblia da mesma forma fala, Deus amou você de tal forma que forma, uma forma que ninguém consegue pensar. Mas Ele ama, por amor, Ele disse, tá bom meu filho, se você quer morrer por ela, se você quer morrer pela irmã Rose, meu filho, por amor eu permito que você morra. Se você quer morrer pela irmã Naide, por amor eu permito que você morra. Se você quer morrer pelo Marta, por amor, Jesus, eu permito que você morra. Olha que conversa essa entre a Santíssima Trindade. E você era o alvo dessa conversa. Você era o alvo dessa conversa. Talvez nunca na vida você pensou que um dia eles três estavam conversando sobre você. E os três, amando você, decidiram criar um projeto. E para que esse projeto valesse alguma coisa, alguém precisava morrer.
Alguém precisava. 2 pessoas precisavam entregar a vida. Das 2, uma precisava morrer. Tá bom, pai? Eu sei que um dia ele vai entregar a vida dele, mas ele não vai precisar morrer não, porque eu morro no lugar dele. Eu vou entregar a minha vida agora. Eu vou morrer no lugar dela. Para que no dia em que ela for entregar a vida dela para esse projeto, ela não precise passar por essa cruz. Pode deixar que eu sozinho passo pela cruz. Esse é o amor de Deus. Essa é uma marca do verdadeiro amor de Deus. Amém? Vamos orar? Se eu continuar falando do amor de Deus aqui, a gente passa para outro dia. Vamos orar nesse instante. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, ô Senhor, o Senhor põe a gente em cada situação, né, Pai? Ah, Pai, muito obrigado, não sei nem por quê, Deus, não sei nem por onde começar. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Deus, pela essa forma pura, perfeita de amar, Deus. E muito obrigado, Deus, pelo Senhor revelar esse molde pra gente. Obrigado pelo Senhor nos reunir nesta noite, reunir aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Obrigado, Pai, pelo Senhor chamar a nossa atenção para essa forma de amar. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos dizer que se nós não amarmos desse jeito, de nada serve todo o restante que nós temos. De nada serve todo o restante que nós somos. Mas, Pai, sabe o que me deixa sem palavras? É o Senhor ter nos amado desse jeito. É o Senhor ter nos amado quando a gente não te amava. É o Senhor ter nos amado quando a gente nem ligava para o Senhor. É o Senhor amar pessoas que nem sequer pensam na sua existência. Quer ver outra coisa, Pai, que nos deixa sem palavras? É o Senhor amar aqueles que já conhecem o teu amor, mas ignoram os teus chamados. Chamado para uma vida de oração, chamado para uma vida de leitura bíblica, chamada para uma vida de testemunho do Evangelho. Essas pessoas já conhecem o teu amor. Essas pessoas já se entregaram a esse amor, mas te ignoram, Pai. E pasme, o Senhor continua amando do mesmo jeito, nem mais e nem menos, porque o Senhor nos ama de uma forma perfeita. Como compreender e como que a gente pode, Pai, reunir isso em uma oração? Como que o Senhor espera que a gente possa expressar isso numa oração, se nós não conseguimos entender este amor? Se nós não conseguimos entender as razões deste amor, este amor, quanto mais nós pensamos nele, mais as palavras se enrolam na nossa língua, mais os pensamentos se enrolam na nossa mente, e nós ficamos olhando assim para um brilho que nós não podemos descrever, e a única coisa que nós sabemos é que ali é a fonte deste amor. Oh Deus, obrigado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor vem nos mostrar que não é sobre nós, é sobre o Senhor, que não parte de nós, parte do Senhor, que não finda em nós, e sim no Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Deus, por tamanha demonstração do teu amor para conosco esta noite. Obrigado também, Pai, porque o Senhor falou para corações que ainda não se entregaram a Ti. O Senhor falou para pessoas que estão aqui na igreja, pessoas que nos acompanham pela internet, que ainda não entregaram a sua vida neste projeto de viver com Cristo, quando o Senhor já fez isso faz tempo, e fez por amor, e fez porque o teu Pai te deixou, o nosso Pai deixou, e deixou por amor. Oh Deus, ah Senhor, como continuar uma oração dessa? Como completar uma oração dessa? O que falar para o Senhor nesse instante, Pai? O que falar? O que te dizer diante disso? Estes que estão sendo chamados hoje, Pai, eu tenho certeza que não há outra resposta a não ser: Deus, toma minha vida. Pai, que o Senhor possa convencer, que o Teu Espírito Santo nesse instante, por amor,
possa agir na vida daqueles que ainda precisam entregar a vida neste projeto de viver contigo. É a segunda parte do sacrifício, a segunda parte da entrega. A primeira foi sua. Espírito Santo, transforma esses corações. Espírito Santo, convence aos nossos visitantes, convence a quem nos acompanha pela internet, que não dá para dizer que ama a Deus, não dá para dizer que ama, se não houver essa entrega de vida, porque Jesus pode bater no peito e dizer: eu te amo, porque eu entreguei a minha vida a você, entreguei a minha vida por você. E nós, Pai, e estes que nos acompanham, oh Deus, que o Teu Espírito Santo faça milagres, faça maravilhas em nossa vida. Pai, obrigado mais uma vez. Me perdoa pela oração sem nexo, pela oração desconcertada, mas é assim, é desse jeito, é assim que o Senhor me deixa. É assim que o Senhor me deixa, a culpa é sua. Eu não estou conseguindo falar direito na oração porque a culpa é sua. O Senhor joga essa pedra na nossa frente, este amor tremendo. E aí é difícil de se dirigir ao Senhor. Mas muito obrigado, Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a todos nós. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua soberania esteja conosco e esteja sobre nós, não somente hoje, mas por muito e muito tempo, Pai. Que o Senhor, a Tua graça salvadora, que a Tua graça imerecida, que a Tua graça irresistível esteja sobre nós, até que o Senhor volte. Oh Deus, fica com a Tua igreja, abençoa aqueles que não puderam vir por questões de enfermidade, abençoa aqueles que não puderam vir por questões de locomoção, devido ao tempo ruim em alguns lugares, abençoa aqueles que não puderam vir porque estavam fazendo prova, Deus. Que o Teu amor, que este amor continue envolvendo a toda a Tua igreja. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.